Oi pessoal, boa tarde. Prometi gravar essa semana um vídeo sobre o projeto de lei das fake news lá, né? Não gravei porque não tive tempo. Para sair semana passada, se não me engano, mas vou gravar. Tô me organizando aqui para gravar e hoje eu só resolvi fazer alguns comentários aqui sobre o inquérito das fake news, não o projeto de lei não, o inquérito das fake news. É sobre o mesmo assunto, né? Então, só fazer alguns comentários, opinião mesmo, baseado em algumas coisas jurídicas, né? Esse inquérito ele se iniciou com o artigo 43 do regimento interno do STF. Né? Esse artigo 43 ele fala o quê? Ocorrendo infração à lei penal, estou lendo aqui, né? Estou com o notebook aberto, ocorrendo infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal, que no caso é o STF. O presidente instaurará inquérito, o presidente do STF. Né? Na minha opinião, esse inquérito aqui ele começou errado já, porque esses crimes de fake news, nem existe fake news tipificado no Código Penal, né? Mas beleza, supondo, né, que ele não teria ocorrido na sede ou dependência do tribunal, né, no meu entender. Não sou advogado criminalista, mas eu acho que é um pouco forçar a barra achar isso, né, que esses crimes ocorreram na dependência do tribunal para que o STF pudesse instaurar um inquérito para investigar crimes que eles mesmos são vítimas, né, supostamente entendendo que seja crime isso aqui, e eles mesmos que vão julgar. Então, assim, é um inquérito, uma investigação em que a mesma pessoa, né, o mesmo órgão, ele é vítima, ele investiga e ele julga. Qual será que vai ser o resultado disso? Você imagina, né, trazendo mais para a realidade, um crime comum, onde alguma vítima, ela mesma pudesse investigar, ela mesma abrisse o inquérito e ela mesma julgasse ao final. Qual que seria o resultado? Né? Então, assim, me causa estranheza. Acho um pouco estranho isso aqui. Aí o objeto desse inquérito, eles falam que é a investigação de notícias fraudulentas, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de ânimos de calúnia, difamação e coisas desse tipo, né? Coisas que atingem a segurança do Supremo Tribunal Federal e dos familiares e tal, nesses termos. Né? Aí citam aqui vários dos investigados, que na verdade são perfis de Instagram, Twitter, né, Facebook, e eles citam aqui no meio da decisão alguns posts, né, tweet e tal, que eles entenderam que causou isso, né? Esse inquérito é aquele que derrubou vários perfis lá e tal, né? Aí eu vou ler alguns aqui, porque na minha opinião, né, eu olhando aqui, eu acho que a pessoa está dando a opinião dela também, né? Não acho que qualquer pessoa, ao ler esses posts aqui que eu vou ler, que eles citaram como exemplo, a pessoa imagine que isso é uma notícia e que é falsa, né? Vamos dizer assim, isso daqui é uma notícia? Não, para mim é uma opinião. Vou ler alguns aqui para vocês, aí até quem quiser a decisão na íntegra, tem um monte de exemplos aqui, né, que eles citam no meio. Aí eu vou tentar deixar o link nos comentários aqui do PDF da decisão, e no Stories acho que não dá para deixar link, aí podem pedir aí se quiser, né? Olha só, vou colocar aqui um exemplo. Depois, isso aqui é aspas para postagem. Depois do silêncio da imprensa em relação a todos os protestos que aconteceram hoje, né, isso daqui era na época que estava a pandemia lá e estava tendo protesto no meio, que teve aquelas brigas até, né, negócio de Antifa, essas coisas. Fica claro que Maia Alcolumbre e STF estão preparando uma desidratação sem limites do governo Bolsonaro. Se isso acontecer, o povo vai ficar calado? É uma pergunta. Isso aqui, você lendo, ouvindo aqui no caso isso, você imagina que isso é uma notícia? Não. Se você lesse esse tweet, você ia falar, putz, olha só essa notícia que estão dando, é uma notícia falsa? Na minha opinião, não. Isso aqui é uma opinião da pessoa, né?
Ó, o ministro Toffoli tinha grande chance de tentar recuperar a imagem já desgastada do STF. Preferiu terminar de jogar a imagem da corte na lama. Isso é uma notícia ou é a opinião da pessoa? Ela está dando uma opinião sobre o que aconteceu, né? Então, assim, foi baseado em coisas como essa. E tem muitos mais aqui. Quem quiser ler na íntegra é só me pedir, né? Por causa disso, foi determinada a busca e a apreensão dos aparelhos eletrônicos dos investigados, notebook, tablet, celular, tudo. Teve busca e apreensão disso. E foi determinado aqui o bloqueio de contas em redes sociais, tais como Facebook, Twitter e Instagram dos investigados, né, necessário para a interrupção dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. Na minha opinião, isso aqui é censura. Censura. Tem muitos órgãos calados aí com relação a isso, só que é censura. Veja, ele não mandou apagar o tweet, a postagem da pessoa, né? Pô, a pessoa postou alguma coisa que realmente se enquadra como algum crime e tal, tem que ser apurado com o devido processo legal e, se couber ressarcimento por danos, né, danos morais, que seja ressarcido. Apague-se, né, o post da pessoa. Agora, você bloquear a conta da pessoa por causa de uma opinião que ela deu, assim, por mais que possa ser ofensiva, é como se você dissesse que tudo que aquela pessoa vai falar é errado. Você censurou ela previamente. Se amanhã ela quisesse postar lá que fosse uma receita de bolo para comentar com os amigos, ela está bloqueada. Se amanhã ela quisesse, de repente, dar uma opinião favorável a você, falar assim, hoje eu achei que essa pessoa acertou, bloqueada. Então, assim, e se for desfavorável também, eu acho que não poderia existir isso de bloquear, porque você está, a partir do momento que você bloqueia e fala, não pode mais falar aqui, você está falando, como eu disse, que tudo que essa pessoa vai falar está errado, né? Então, eu acho descabido. Se falar coisa errada, que cabe uma apuração penal, que fosse investigado, né, posteriormente e pagasse pelo crime, né, previsto. E daí continua aqui com tem outras determinações aqui, mas são coisas mais processuais e tal, né? Então, na minha opinião, isso aqui, até eu vi que tem bastante gente apoiando, achando graça até disso que está acontecendo, né? Porque foram perfis ligados ao governo. Só que, assim, na minha opinião, isso é um remédio mais grave que a doença. É como se a pessoa falasse, que tem piolho, sei lá, e você falasse, tá bom, vamos dar uma paulada aqui na sua cabeça então para curar, que daí mata e pronto, acabou. Porque assim, explicando, algumas pessoas estão gostando, achando graça por serem desfavoráveis ao governo, só que elas não estão percebendo que ao permitir isso aqui, ao estar do lado disso, a apoiar isso, elas estão atacando a liberdade de expressão, que é um bem muito, muito maior que a insatisfação que essas pessoas têm com o governo, né? Então, assim, para tentar derrubar o governo, afetar a militância, essas coisas, estão abrindo mão da liberdade de expressão. E a partir do momento que abrir mão, não vai ter volta. Amanhã pode ser contra você, de repente. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Quem tiver qualquer coisa para falar por stories ou nos comentários do Facebook vai estar ativado, não vou desativar. Se mandar inbox e quiser que eu coloque aí também, eu coloco sem problemas, respondo, tá ok? Obrigado, só isso.